Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo Petró, advogado, e no vídeo de hoje vamos falar sobre os documentos para você dar entrada na sua aposentadoria. Afinal, como não ter dor de cabeça com o seu pedido previdenciário por causa de um documento? É isso que eu vou explicar aqui para vocês no vídeo de hoje. Mas antes, caso ainda não sejam inscritos aqui no canal, por favor se inscrevam. Também curtam esse vídeo, isso é super importante aqui para o nosso trabalho. Então, caso consiga curtir agora, no comecinho, agradeço muito. Ative o sininho que está aqui abaixo para receber todas as notificações aqui do canal e caso tenha Instagram, nos siga lá Petró Advocacia, tá certo? Vamos lá então, pessoal, falar sobre a questão documental, que é um passo muito importante na hora de você conseguir o seu benefício. Mas antes, deixe nos comentários abaixo deste vídeo de qual cidade que você está me assistindo, tá certo? Bom, vamos lá então. Ninguém quer ter o seu pedido previdenciário negado porque ficou faltando um documento, né? Então vamos começar a falar sobre os documentos essenciais, o básico que você tem que ter em mãos para dar início a um processo previdenciário, seja um processo de aposentadoria, você mesmo dando entrada ou através de um advogado. Primeira coisa que você tem que ter em mãos é aquela documentação essencial, como documento de identificação válido, também um comprovante de residência, carteira de trabalho, enfim, são documentos assim que são o ponto de partida para você iniciar o seu processo de aposentadoria. No entanto, não são apenas esses documentos básicos que você vai precisar para dar entrada no seu pedido, porque dependendo da sua situação, você tem que tomar um cuidado maior. Vamos imaginar você que trabalhou em alguma atividade especial, você recebeu insalubridade, você tem um tempo de contribuição maior ou tem que ter um tempo de contribuição maior para se aposentar de uma forma facilitada e você necessita de um documento específico, que é o chamado PPP. Se você não possuir esse documento, se a empresa não forneceu para você, você nunca pediu, imagina só, você vai lá, dá entrada no seu pedido junto ao INSS e no meio do processo eles solicitam para que num prazo de 30 dias você coloque esse documento. E você nem procurou, você não buscou esse documento. Você inevitavelmente vai ter o seu pedido negado, seu pedido ele vai cair, você vai perder direito aos atrasados e isso será um prejuízo de tempo e um prejuízo também de dinheiro. Então veja só, de acordo com uma situação específica, você tem que ter os documentos específicos. Nós temos também, por exemplo, quem trabalhou na área rural, né, essa pessoa ela tem que ter os documentos daquela situação, daquela época. Agora, de nada basta você ter os documentos básicos, os documentos específicos e você não ter uma organização quanto a isso. Esses documentos, antes de você dar entrada no seu pedido, verifique se eles estão legíveis, se eles são válidos, se eles não possuem alguma rasura, porque tudo isso vai impactar na hora da análise pelo servidor do INSS. E mais uma vez eu destaco, isso é importante tanto para você que está dando entrada de forma autônoma no seu pedido, como através com o advogado. Então verifique isso tudo antes para não ter uma dor de cabeça lá na frente. E agora, eu estou falando aqui em 2024, agora essa questão da aposentadoria, praticamente toda ela está numa era digital. Então, quando você vai dar entrada no seu pedido junto ao INSS, basicamente todo o pedido é feito pela internet, é feito por um sistema. E você tem que enviar essa documentação, ou o advogado tem que enviar a documentação para você de forma digital. Raramente nós temos que lidar com documentos físicos perante o INSS. Basicamente, você só vai lidar de forma digital. Então, uma dica aqui que eu deixo para você: digitalize os seus documentos antes da entrada. Faça pastinhas no seu computador, digitalize esses documentos em ordem para que possa facilitar tanto o seu trabalho, como o trabalho do advogado e principalmente o trabalho de quem vai avaliar a situação para você, que é o servidor lá do INSS. Então, esses pontos, eles são essenciais para que você consiga o seu benefício no menor tempo possível e da forma correta.
E antes de dar algumas dicas para que você evite problemas ou atrasos na sua aposentadoria, na questão documental, eu deixo aqui um aviso. Faça um planejamento previdenciário, consulte com um advogado da sua confiança para analisar a sua situação antes da entrada do seu pedido, para saber se você está tomando a melhor decisão ou não. Isso será essencial para que você tenha o melhor benefício possível. Então, consulte com um advogado da sua confiança e também, como vocês sempre perguntam, primeiro link aqui da descrição está o WhatsApp aqui do escritório. Você pode então clicar neste link, agendar o seu atendimento. Seu atendimento será feito por mim, por chamada de vídeo ou telefonema, e não importa de qual lugar você esteja falando, tá certo? Voltando, pessoal, para falar sobre alguns casos, né, que eu já vi que acontecem aqui no dia a dia e como evitar alguns atrasos no seu pedido de benefício, alguns atrasos na entrega de documentos e tudo mais. Porque quando você solicitar o seu benefício, eu vejo que isso acontece bastante. A pessoa, por exemplo, ela tem um erro num documento, ela não recebeu um documento da forma correta, ela não buscou uma retificação, que é uma correção do documento antes da entrada da aposentadoria. Por exemplo, eu tive alguns casos de servidores públicos. Quando você é servidor público e você vai se aposentar pelo INSS, então você já foi servidor público e você vai estar se aposentando pelo INSS, existe um documento específico chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. E esse documento, por vezes, o serviço público ele envia, né, ele lhe entrega um documento errado. Falta algum dado, falta alguma informação, e isso na hora de se aposentar vai dar um problema muito sério, porque para você pegar todo o seu tempo como servidor público e levar para o INSS tem que ter essa CTC. Só que essa CTC ela tem que ser válida, ela tem que ter todos os requisitos e caso não tenha, você inclusive pode perder o direito a se aposentar naquele momento e só vai se aposentar depois que terminar o processo de obtenção de uma CTC válida. Então isso também é importantíssimo. Evite atrasos em relação ao seu documento e verifique se ele está correto. E essa verificação, com certeza, eu recomendo que seja feito através de um profissional que já sabe exatamente a forma que o INSS vai analisar aquela documentação. Então, pessoal, como vocês viram, tem que ter uma documentação básica, né? Se certifique que tem ali a sua carteira de trabalho, comprovante de residência, documento de identificação válido. Também você tem que ver se você vai se aposentar de forma normal, né? Normal, quando eu falo assim, é que você não vai utilizar um tempo rural, um tempo especial, você não foi servidor público, enfim. E se você tem uma situação mais específica, verifique quais os documentos específicos que servem para a sua situação. E, dentro de tudo isso, consulte com um profissional, faça um planejamento previdenciário, analise a sua situação com um profissional para que evite depois dores de cabeça lá na frente, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal, curtam esse vídeo, ative o sininho que está aqui abaixo e nos siga no Instagram. Grande abraço, até mais, tchau, tchau!